Olá, tudo bem? O meu nome é Laísa e eu sou a criadora da La Crochê. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 razões pelas quais os seus cestos, eles talvez subam abaulados. Esse é um dos detalhes que muitas pessoas acabam sofrendo ao fazer o crochê com fio de malha. O cesto ele começa tudo normal, tudo certinho, e na hora de começar a subir as carreiras, ele começa a abrir e ficar abaulado. Eu recebo diariamente muitas perguntas sobre isso. E hoje eu quero te dizer 3 pontos que talvez você esteja fazendo que lá no final acaba ocorrendo do seu cesto ficar abaulado. Se você já gostou desse assunto, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu joinha, o seu like. E também se inscreva aqui no canal. A gente vai ter dicas assim todas as semanas. E eu tenho certeza que com essas dicas você vai aproveitar muito e vai conseguir deixar o seu crochê mais bonito. Então vamos lá. O primeiro erro que talvez você possa estar fazendo é colocar uma quantidade de pontos no círculo mágico. É óbvio que a gente coloca a quantidade de pontos lá no círculo mágico. Para quem não sabe rapidinho, o círculo mágico é um círculo que a gente faz com fio e nesse círculo coloca vários pontos. E aí que está o detalhe. Quando a gente vai fazer uma peça em um cesto, em crochê com fio de malha, a gente começa pela base. E a base, lá o centro, é o círculo mágico. A gente vai crescendo as carreiras até a base ficar do tamanho que a gente quer e aí começar a subir as laterais do cesto. A ideia é fazer essa peça e o cesto subir retinho. Mas por que eu estou falando lá do círculo mágico? Porque o círculo mágico ele é fundamental para toda a sua peça. Quando a gente erra lá no início, esse erro ele vai indo de carreira em carreira e depois a gente vê na peça que talvez ela subiu abaulada. Pode ser um dos erros por causa lá do início. Mas como que eu vou arrumar isso? A maioria das pessoas tendem a colocar sempre uma quantidade fixa de ponto no círculo mágico. Ou às vezes está acompanhando uma receita e a pessoa que está fazendo lá no vídeo ou na receita coloca essa mesma quantidade, então você só copia. Aí que está o erro. Existe uma diferença gigantesca de fio para fio no fio de malha. Quando a gente usa um fio que é um resíduo, por exemplo, tem ainda mais diferenças do que um fio premium, é óbvio. Mas o fio residual, ele possui cada rolo que a gente compra, cada cor, cada marca, possui um tipo de espessura, um tipo de elasticidade e isso tudo influencia no seu ponto e no seu círculo mágico. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com esse início. Mas então, qual que é a quantidade correta de pontos que eu vou colocar no círculo mágico? Depende. Depende da sua tensão na agulha. Tem gente que aperta demais a agulha, tem gente que faz muito folgado. Então, depende da sua tensão. Depende do tipo do fio de malha. Se você usa um fio de malha muito grossinho, anota essa. Se o seu fio de malha for muito grossinho, ou seja, a espessura dele for muito larga, provavelmente você vai precisar colocar menos ponto no círculo mágico. Agora, se o seu fio for bem pequenininho, a gente acaba colocando mais. Mas como que eu sei então? Você vai fazer o seu círculo mágico e vai observar o que acontece com ele quando a gente coloca 6 pontos. Se eu fiz 6 pontos e eu fecho o círculo mágico, puxando aquela voltinha do final, e eu analiso que ali no final eu tenho quase que um meio círculo, preciso colocar mais pontos. Então coloca mais um ponto e analisa como que ficou agora com 7 pontos. Ainda não ficou bom? Ainda ficou uma distância muito longa entre o primeiro ponto e o último? Coloca mais um ponto. Se eu coloquei agora, vamos supor que 9 pontos, e ele ficou certinho, acomodado, essa é a quantidade que você vai colocar no círculo mágico. Por que existe essa quantidade variada de fio para fio? Porque é matemática, é lógica. Quando eu tenho uma peça muito grande e eu vou completar ela fazendo um círculo de um tamanho através do zero, eu vou ter um tamanho, eu vou precisar de menos quantidade dessas peças para fazer com que o círculo se preencha. Diferente se eu tiver peças muito pequenininhas, eu vou precisar colocar várias, uma do lado da outra. Da mesma forma acontece aqui com o fio de malha. Por isso que é importante você sempre analisar qual que é a quantidade de pontos no seu círculo mágico. Se por um acaso você usa ali a quantidade errada, no decorrer de todas as carreiras vai acontecer de ter muitos pontos também. E aqui a gente entra no segundo ponto, que é o segundo erro, que talvez você possa estar cometendo, que faça com que o seu cesto não suba reto. O segundo erro é o seguinte. Pensa comigo o seguinte, você já usou aquelas bases de MDF ou bases de couro, base de acrílico? É uma base que vem pronta já com vários furinhos na borda, onde a gente prende o fio de malha já fazendo o crochê e depois só sobe o cesto. Ou seja, a nossa peça ela não precisa ter uma base de crochê. Eu tenho quase certeza absoluta
que praticamente 100% das pessoas que fizeram um cesto usando uma base de MDF, quando foi subir um cesto em alguma ocasião, ele subiu abaulado. Por que isso acontece? Se eu tenho os buraquinhos certinhos ali, a quantidade específica para minha peça, mas mesmo assim ele sobe abaulado? Sempre quando eu falo abaulado é porque ele sobe aberto, tá? Isso que eu estou me referindo. Mas então, o que aconteceu com o MDF? Aconteceu que o seu fio, ele era muito maior do que a peça naquele buraquinho feito correspondia. E aí, quando isso acontece, a nossa peça, ela fica abaulada. Por quê? Olha só, eu tenho um espaço que é o tamanho da minha base. Só que no momento em que eu começo a colocar um fio que ele é muito grosso, ele ocupa muito espaço. Então ele começa a empurrar os pontos do lado e esses pontos começam a competir por aquele espaço e a única forma que eles têm é abrir. Por isso que vai abaular. E aí que tá o detalhe. Se a minha base ela tiver um tamanho que o meu fio ele não se ajusta porque o fio ele é muito grosso, eu preciso ou aumentar a base e deixá-la mais espaçosa ou diminuir o tamanho do fio. Ou ainda diminuir a quantidade de pontos que eu vou usar entre um buraquinho e outro da base de MDF. Mas como que eu arrumo isso quando eu estou fazendo uma base que ela é toda em crochê? É o seguinte, se a gente coloca muitos pontos no círculo mágico, lá o erro 1, sempre vai ter muito ponto. A segunda carreira vai ser tudo dobrado, a terceira vai ter aumentos e assim a gente vai seguindo. Na última carreira a gente vai olhar que um pontinho está bem coladinho do lado do outro. Agora imagina o que vai acontecer se eu começo a subir essa carreira onde um pontinho está do lado do outro e começa a causar o quê? A mesma coisa na base de MDF. Ele começa a abrir, ele começa a expandir. E esse é um dos maiores problemas do cesto abaulado. É a minha base, ela ter tanto acúmulo de pontos, ela pode até ficar retinha. Mas ela tem tanto ponto ali que não existe quantidade de pontos que eu coloque em cima que vai fazer com que suba reto. A não ser que eu use um fio mais fino para fazer a subida. Daí o seu cesto vai subir reto porque ele vai conseguir se acomodar, vai ter espaço suficiente para todos os pontos caber nos pontos que eu tenho na base. Então esse é o segundo erro, é a gente colocar muito ponto no círculo mágico e acabar que lá no final tem muito ponto e a base ela começa a ficar cheia de pontos na ponta e quando eu começo a subir, começa a acontecer isso. Se isso aconteceu, o que eu posso fazer então? Você tem algumas opções. Eu fiz um vídeo aqui no YouTube onde eu fiz uma bandeja em cima de um MDF. E eu contei o que foi que eu fiz ali para que ela subisse retinha. E deu bem certo. Mas tem uns outros detalhes que a gente pode usar também, como por exemplo, em vez de eu fazer ponto em todos os pontinhos da base, eu faço ponto em um e pulo o outro. Finge que ele não existe e faço do lado. Isso dá super certo quando o fio ele é muito grosso. Agora vamos supor que aconteceu o contrário. Eu tenho um fio muito fino para minha base. O que eu vou fazer? O cesto, se eu subir ele do jeito que ele tá, ele vai começar a fechar, a funilar. E eu também não quero, eu quero que o meu cesto suba reto. E eu estou explicando aqui alguns detalhes para você conseguir fazer o seu cesto subir reto. E como é que a gente faz isso então? Na hora de subir com o fio muito fino, a gente faz aumentos. Faz aumentos ali nas carreiras, coloca pontos. Porque se eu estou tendo muito espaço entre um ponto e outro, quer dizer que eu posso colocar mais pontos aqui dentro, que daí vai acomodar e todos eles vão ficar juntos. Talvez você não vai colocar aumentos em todos os pontinhos. Coloca um aumento, depois pula alguns, coloca outro aumento. Vai da sensibilidade de cada um para ver se a base ela já subiu reta ou não. Vale ressaltar aqui uma dica muito importante, anota essa. Mas quando a gente está fazendo um cesto com fio de malha, a primeira carreira e a segunda quase sempre sobe reta, tá? Quase sempre. O erro começa a aparecer na terceira carreira, que é onde ele começa a abrir. Então fique atento à terceira carreira. Se a terceira carreira e a quarta subiram reto, continua o seu cesto que ele vai subir retinho até o final. É tiro e queda. Agora, se na terceira, na segunda ou na quarta ele começou a abrir, para tudo, desmancha e começa de novo cuidando com a primeira carreira, que é onde você vai analisar se você vai colocar pontos a mais ou se você vai tirar pontos, vai pular buraquinho da base, enfim. Alguma atitude você precisa tomar, porque senão o seu cesto não vai subir reto. Às vezes o erro ele é tanto que você precisa destruir até a base e começar lá do círculo mágico novamente. Além disso, ainda pode acontecer outra coisa quando a gente coloca pontos errados no círculo mágico ou coloca pontos a mais. Pode a sua base começar a embabadar. Sabe quando a gente quer uma base completamente retinha e perfeitinha?
só que ela não fica reta, ela começa a criar ondas. Isso acontece porque a gente está colocando ponto demais. E aí a minha peça ela não tem o que fazer, ela começa a ocupar espaço levantando ali a parte de cima e eu conseguindo, né, acomodar a quantidade de pontos que está ali. Então, se a sua peça reta começou a ficar cheia de ondas, tem ponto demais no círculo mágico. Agora, em vez da sua peça ela não criar ondas, mas ela começar a levantar, aí que está o detalhe. Provavelmente você fez pontos de menos na sua peça. E quando fica pontos de menos, eles precisam se juntar para ficar um do lado do outro, porque eles não querem, os pontos não querem ficar longe. Então eles precisam se juntar e a forma que acaba acontecendo com a nossa peça é que ela levanta. Então se a sua peça ela só levantou, ela não ficou retinha, provavelmente você fez ponto de menos lá no círculo mágico e todo o resto que foi continuando acabou ocasionando este problema. Existe uma técnica que a gente arruma no meio da carreira. Ok, eu estou fazendo um tapete, mas como é que eu vou saber que eu errei lá no círculo mágico? Vou ter que desmontar tudo de novo? Não. Quando a nossa peça está bem grande, a parte da base, e ela já começou a seguir, o que a gente pode fazer é colocar aumentos aleatórios. Quem já faz crochê sabe que para a gente fazer uma peça que começa centrado e segue, né, um suplá, um tapete que é centrado, a gente vai precisar fazer um aumento, quantidade de aumentos fixos em cada carreira. Né? Só para relembrar, a primeira carreira é o círculo mágico, a segunda é tudo aumentos, a terceira começa um sozinho entre dois aumentos. A próxima coloca 2 sozinhos entre 2 aumentos. A próxima, 3 sozinhos entre 2 aumentos. Cada carreira, a gente vai colocando um sozinho no meio dos aumentos. Mas os aumentos continuam. Agora, se chega no momento da peça em que ela começou a embabadar e eu já fiz muita coisa, eu não vou destruir tudo para arrumar o que estava lá no início no círculo mágico. Eu começo a colocar aumentos aleatórios. A minha peça começou a embabadar, tira os aumentos. A minha peça começou a levantar, coloca aumentos. Isso é uma técnica que ajuda para a gente conseguir chegar até o final. Tome cuidado com esses detalhes, que a sua peça vai ficar sempre retinha, não vai ficar embabadada e vai dar para subir o cesto retinho. E a terceira e última dica tem a ver com algo que muita gente não dá bola, mas eu garanto para você que faz toda a diferença, que é a nossa tensão do pulso, né, a força que a gente faz no ponto e a agulha, o número da agulha que a gente usa no nosso fio. Quem me segue aqui há mais tempo já ouviu eu falar demais sobre a agulha no fio certo, a agulha no fio certo. Tem dias que até eu preciso mudar de agulha para o mesmo fio, porque eu estou fazendo uma tensão diferente. Então o crochê com fio de malha é quase que uma filosofia, onde depende do nosso sentimento, depende do nosso ânimo, e nós mulheres acabamos tendo muita variedade de humor no decorrer de um mês. Tem dias que a gente está muito estressada e aí a gente acaba botando esse nosso sentimento na agulha e o ponto fica mais apertado. Tem dias que a gente está tão de boa que o nosso ponto fica frouxo. E aí é que tá. É muito importante, sim, com toda certeza, saber qual é a agulha certa no fio certo. Mas às vezes, dependendo do jeito que a gente tá, mesmo com a agulha certa no fio certo, a nossa peça ela começa a dar errado. Ou ela começa a embabadar, ou ela começa a subir torta. Alguma coisa dá errado, mesmo seguindo as regras. O que eu estou fazendo? Você está errando na sua tensão. Não errando, mas você está mudando a sua tensão. É fundamental a gente cuidar demais da nossa tensão e avaliar o que está acontecendo. Se você olha a sua peça e o ponto ficou menor do que o que você está acostumado com aquela agulha e com aquele fio, provavelmente você está apertando demais. E quando a gente aperta demais, a gente faz com que o ponto fique muito junto um do outro e a peça vai embabadar. Ou o cesto vai subir abaulado. Agora, se a minha peça está muito folgada, ela está muito molenga, não tem estrutura, diminua a agulha. Isso vai te ajudar. Às vezes, a gente consegue trabalhar sem precisar mudar a agulha, simplesmente mudando a tensão. Só que para isso é importante que você tenha um pouco de experiência e consiga fazer toda a peça apertando bem ou toda a peça frouxando bem. Isso vai de cada um e da experiência que cada um tem. Quem está começando é muito difícil prestar atenção em tantos detalhes e ainda fazer a tensão ali de um jeito que vai deixar a peça bonita. Por isso você pode adaptar, em vez de mudar a tensão com o próprio pulso, você pode acabar colocando uma agulha menor. Isso vai te ajudar também. Então anota aí. Se o seu ponto ele ficou muito apertado, usa uma agulha maior. Se o seu ponto ficou muito frouxo, usa uma agulha menor. É por isso que quando a gente vai fazer uma peça que é meio molenga, por exemplo, a peseira. Esses tempos eu fiz uma peseira para minha cama, que é um pedaço assim de fio de malha, né? Usado na verdade um tecido que coloca na ponta, mas eu fiz em fio de malha.
eu fiz esse tecido para colocar na ponta e esse é um tecido molenga. Eu não quero que ele fique estruturado como o cestão que é firme. Eu quero que ele fique como uma manta, uma coberta. O que eu fiz? Eu usei uma agulha maior. Para aquele fio que eu utilizei, eu usei agulha, eu sempre uso agulha 10. Mas para a peseira, que eu queria uma peça mais molinha, eu fiz com agulha 12. E aí foi suficiente para que a minha peça ficasse com aquele aspecto molenga. E isso mesmo acontece quando você está fazendo uma peça, percebe que o fio está certo, só que a sua peça não ficou estruturada. O problema está na agulha. Use uma agulha menor que vai estruturar. E você pode usar isso para qualquer peça molenga, por exemplo, bolsas. Tem aquelas bolsas saco que a gente gosta de deixar ela mais molenguinha, mais decaída. Usa uma agulha maior que vai fazer com que esse aspecto fique, mesmo que seja ponto centrado, que é um ponto considerado bem forte, você pode usar uma agulha maior que o ponto ele vai ficar mais molenga. Use essas dicas que você vai ter a sua peça do jeito que você quiser e sem estresse. E uma última dica, que na verdade é um bônus a mais aqui, eu quero só relembrar que quando a gente está fazendo uma peça com fio de malha, tem vários detalhezinhos que a gente precisa estar prestando atenção. E um deles, importantíssimo, é não errar a contagem de pontos. Isso aí é tiro e queda. Não adianta você fazer o seu ponto certo, a quantidade de pontos no círculo mágico corretamente, você está usando a agulha de acordo com a tensão do seu pulso naquele dia corretamente, se você pula ponto. Se você pula um ponto a mais, esquece de um aumento, a sua peça vai ficar errada. Tá? É assim, é fundamental a gente estar prestando completamente atenção na nossa peça. Tá prestando atenção ali naquele momento fazendo a peça. Quem já faz crochê há mais tempo tem uma certa facilidade em conseguir fazer crochê, por exemplo, assistindo série ou assistindo novela. O problema é que quem é novo acaba se desconcentrando e não lembra se fez ponto, se não fez. E tem gente que começa há pouco tempo e não consegue identificar se fez aumento, se não fez, não consegue ver bem certinho ainda, visualizar, né? Ler uma peça de crochê somente olhando pelos pontos que tá ali. Acaba tendo dificuldade e aí tem que desmanchar tudo e começar de novo. Isso pode acabar frustrando e muita gente desiste do crochê por causa disso. Então, assim, cuide bastante. Para quem está iniciando, faça somente o crochê. Pode ouvir uma música, pode ouvir talvez um podcast, mas preste atenção nos pontos e conte cada carreira. Fez a primeira carreira, se eu fiz com 8 pontos, a segunda carreira é o dobro. Então, eu preciso ter 16 pontos. Na próxima, eu vou ter 24 e sempre vai seguir a lógica. Conte bem certinho, analise a sua peça e se você está seguindo o passo a passo de alguém, verifique sempre no vídeo se ficou do mesmo fechamento que o seu, se a pessoa começou com um sozinho e terminou com um aumento, se você também fez isso. Isso tudo ajuda muito quando a gente está fazendo crochê. E não adianta acertar todas essas outras coisas e errar num ponto que você esqueceu ou num ponto que você fez a mais, né, quando acontece o contrário. E isso tudo vai fazer com que a sua peça não suba reta e sim ela comece a abaular. Então tome bastante cuidado com isso, tome cuidado com o círculo mágico, preste atenção nele. Lembrando também no círculo mágico que é importante quando a gente vai fechar ele, a laçada que sobra na nossa agulha, ela vai fechar. Então ela precisa ter um espaço para fechar aquela laçada também. Não adianta eu encostar o primeiro ponto do último sem ter nenhum espaço ali. Tem que ficar um espaço, que é o espaço que vai ficar entre todos os pontos do meio. Assim é o círculo mágico perfeito. Achou essa quantidade de pontos? Você não vai errar na quantidade de pontos para aumentar a sua peça e vai conseguir fazer com que a sua base ela fique perfeita. E a subida vai subir reto. Eu tenho certeza que a sua peça vai subir melhor depois disso. Agora, se por um acaso você está fazendo uma peça gigante e ela começou a subir abaulado, você cuidou disso, tem técnicas que a gente pode usar para fazer com que ela não fique mais abaulada. Um deles é fazer uma diminuição em alguns pontos estratégicos. Se o seu cesto ele for bem pequenininho, você pode fazer uma diminuição no final, que é sucesso. Já vai fazer com que a peça suba mais retinha. Se o seu cesto for muito grande, você vai precisar fazer diminuições estratégicas. Então, na primeira carreira, você faz um aumento, uma diminuição. Na próxima carreira, você vai fazer 2 diminuições. Na próxima, não faz nenhuma. E assim você vai ajustando cada ponto. É difícil de ver porque é uma peça muito grande, demora muito cada carreira. E para analisar, às vezes precisa fazer umas 3, 4 carreiras para ver que precisava fazer uma diminuição naquele ponto, naquela carreira lá embaixo. E assim, então, analisando vários detalhes, a gente vai conseguir fazer uma peça retinha. Se você não tem experiência nenhuma no crochê com fio de malha, pode ser
que você tenha dificuldade nesses pontos, tenha dificuldade, mas não se preocupe. Existe um método que a gente segue do início ao fim, que entende todos esses detalhes e chega na fluência do crochê perfeito, conseguindo fazer qualquer peça sem precisar de passo a passo. Basta você seguir o método e continuar nele até o final, que você vai ter uma visão aberta, os seus olhos vão abrir para o crochê e esses detalhes você vai conseguir perceber na hora que estiver fazendo o crochê. Este método se chama Segredos do Crochê Perfeito e em breve eu vou abrir uma nova turma se caso você quiser fazer parte dela. Aqui embaixo tem um link para você clicar e inscrever, colocando o seu nome e seu e-mail para você fazer parte da lista de espera e souber receber lá no seu e-mail quando eu vou abrir uma nova turma. Essas turmas elas abrem de tempos em tempos e elas são fechadas, então para eu dar atenção total às alunas e fazer com que todas as que estão dentro da turma consigam prosseguir para o alto e chegar até a fluência do crochê perfeito. E espero que essas dicas tenham te ajudado. Não se desespere se você caiu de paraquedas aqui, tenha calma. Você vai conseguir chegar na fluência, eu tenho certeza. Comece analisando esses 3 pontos que vai dar muito, muito certo, eu tenho certeza. São 3 dicas fundamentais, mais o bônus ali, para que você possa chegar no seu cesto retinho e conseguir fazer com que ele fique perfeito lá no final. E com isso você pode até gerar uma renda extra, vendendo as suas peças, né, para as pessoas mais próximas de início e depois alavancando. E quem sabe se não vira a sua fonte de renda principal? Eu já fiquei assim, eu já vivi assim e eu quero te dizer que dá certo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like de que você gostou e se inscreva aqui no canal. Este ano eu vou trazer muitas dicas para que você possa aprender o crochê com fio de malha de verdade e conseguir chegar no tão desejado crochê perfeito, conseguindo fazer qualquer peça sem precisar de receita. Se você ficou com alguma dúvida ou se alguma dessas dicas te ajudou, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Diariamente eu dou uma olhada aqui nos comentários para responder e ajudar vocês. E se você ainda não me segue lá no Instagram, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link também. Lá eu mostro o meu dia a dia das peças, quando eu estou fazendo uma peça eu mostro o progresso dela e várias outras dicas também. E um último detalhe, que se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, que é um canal onde você recebe notícias aqui da La Crochê. Aqui embaixo também está o link, é só clicar e tudo isso é gratuito. Aproveite e tenha acesso a esse conteúdo abundante de várias e várias dicas para que você possa crescer no crochê e fazer o crochê com fio de malha maravilhoso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e bom crochê!